Vamos então para a apresentação da questão 18 do ENAD 2014. Bom, uma maneira mais fácil que eu acho de resolver as questões é lendo as perguntas e as questões em si, para depois ler o texto. Então vamos lá. O alumínio aeronáutico possui uma combinação única de propriedades que o torna um material de construção versátil, altamente utilizável e atrativo. Essas características são devidas às quais propriedades? Então, a opção A, alta resistência mecânica e baixa densidade. Opção B, baixa plasticidade e alto ponto de fusão. Opção C, alta dureza a quente e baixa dutilidade. Opção D, baixa plasticidade e alta soldabilidade. E opção E, alta dureza e alta densidade. Vamos então ler a questão. No Brasil é comercializada uma cadeira de rodas de alumínio com peso aproximado de 12 kg, que representa cerca da metade do peso de um modelo convencional. Construída em estrutura tubular de uma liga alumínio aeronáutico, essa cadeira de rodas possui alta resistência mecânica, além de ter custo reduzido. Então a gente já tem uma dica aqui que o alumínio possui uma alta resistência mecânica. Nós vamos analisar de novo as questões. A questão E fala que tem alta dureza e alta densidade. O alumínio ele tem uma baixa densidade, então vamos descartar a opção E. A opção D ele tem baixa plasticidade e alta soldabilidade. Na realidade, o alumínio tem alta plasticidade, não baixa, então vamos descartar a opção D. A opção C, alta dureza a quente e baixa dutilidade. Tá? Então aqui ele não tem alta dureza, ele tem uma baixa dureza. A opção B, baixa plasticidade e alto ponto de fusão. Tá? Então ele tem uma alta plasticidade. Então a questão correta aqui é a opção número A. Ele tem uma alta resistência mecânica e uma baixa densidade. Obrigado. Vamos então para a questão número 10 do ENAD 2014, Engenharia de Controle e Automação. Vamos então para a questão. Denominam-se cargas os elementos de um circuito elétrico que se opõem à passagem de corrente elétrica. Essencialmente, distinguem-se três tipos de cargas: as cargas resistivas, as capacitivas e indutivas. As cargas resistivas dissipam energia, tá? Enquanto as puramente capacitivas ou puramente indutivas são consideradas armazenadoras de energia. Vamos então para a pergunta. Se o circuito mostrado acima é alimentado por uma fonte de tensão contínua de 12 volts e as lâmpadas são de 12 volts 6 watts, observa-se que em regime permanente. Opção número A. As três lâmpadas L1, L2 e L3 ficarão apagadas, pois lâmpadas incandescentes só operam com corrente alternada. Somente L2 e L3 ficarão acesas, pois a corrente que passa em L2 é a soma das correntes em L3 e no indutor. As três lâmpadas L1, L2 e L3 ficarão acesas, pois estão ligadas à fonte de alimentação. Somente L2 ficará acesa, pois está em série com a fonte de alimentação. Somente L1 ficará acesa, pois está em série com o capacitor. Vamos então analisar o circuito. A lâmpada 1 não vai acender, né? Porque o capacitor não permite a corrente que passa por ele. Então a lâmpada 1 não vai acender. A lâmpada 3 não vai acender porque a corrente passa pelo lugar mais fácil, ou seja, pela resistência mais baixa. Então vai passar pelo indutor que está em paralelo com a lâmpada L3. Então aqui a única lâmpada que nos sobrou é a L2. Então a única lâmpada que vai acender é a L2. Por quê? Porque a lâmpada L2 está em série com a bateria, em série com o indutor. A corrente sai da bateria, passa pelo indutor e acende a lâmpada 2.
Então, a opção correta aqui é a opção número D. Somente a lâmpada L2 ficará acesa, pois está em série com a fonte de alimentação. Obrigado. Vamos então para a apresentação da questão número 3 do ENAD 2014, Engenharia de Controle e Automação. Bom, então vamos ler primeiro a pergunta em si, né? Ver as nossas opções de resposta, para depois lermos a questão e analisarmos. Tá? Então vamos lá. O aumento da razão entre pegada ecológica e biocapacidade representado no gráfico evidencia. Então a gente vai ter que analisar o gráfico. Opção número A. Redução das áreas do plantio do planeta para valores inferiores a 10.000 metros quadrados, devido ao padrão atual de consumo de produtos agrícolas. Opção B. Aumento gradual da capacidade natural de regeneração do planeta em relação às exigências humanas. Opção C. Reposição dos recursos naturais pelo planeta em sua totalidade frente às exigências humanas. Opção D. Incapacidade de regeneração natural do planeta ao longo do período de 61 a 2008. E opção E, tendência a desequilíbrio gradual e contínuo da sustentabilidade do planeta. Então vamos ler a questão. Pegada ecológica é um indicador que estima a demanda ou a exigência humana sobre o meio ambiente, considerando o seu nível de atividade para atender o padrão de consumo atual, com a tecnologia atual. E, de certa forma, uma maneira de medir o fluxo de ativos ambientais que necessitamos para sustentar nosso padrão de consumo. Esse indicador é medido em hectare global, medida de área equivalente a 10.000 metros quadrados. Na medida hectare global, são consideradas apenas as áreas produtivas do planeta. A biocapacidade do planeta, indicador que reflete a regeneração natural do meio ambiente, é medida também em hectare global. Uma razão da pegada ecológica e biocapacidade do planeta é igual a 1, indica que a exigência humana sobre recursos do meio ambiente é resposta da sua totalidade pelo planeta, devido à capacidade natural de regeneração. Então vamos para, se for maior que 1, tá? Se for maior que 1, indica que a demanda humana é superior à capacidade do planeta de se recuperar. E se for menor que 1, indica que o planeta se recupera mais rapidamente. Tá? Então vamos lá. Vamos para as opções de novo. Redução das áreas do plantio do planeta para valores inferiores a 10.000 metros quadrados devido ao padrão atual de consumo de produtos agrícolas. Bom, em momento algum está falando aqui em produtos agrícolas. Então a gente vai descartar a opção A. Aumento gradual da capacidade natural de regeneração do planeta em relação às exigências humanas. A gente está vendo aqui que é o contrário, tá? Quanto mais cresce a população, menos o planeta se regenera. Então a opção B está descartada. Reposição dos recursos naturais pelo planeta em sua totalidade frente às exigências humanas. Essa opção C vamos descartar também, que não tem nada relacionado. Incapacidade de regeneração natural do planeta ao longo do período de 1961 a 2008. Isso é errado. De 75 até 2008 já começa que a demanda humana é superior à capacidade do planeta em se recuperar. Então vemos aqui que a opção correta da questão 3, tendência a desequilíbrio gradual e contínuo da sustentabilidade do planeta. Então o que nos confere aqui o gráfico é isso aí. Então a opção correta da questão 3 é a questão número E. Obrigado.